Olá, queridos líderes, bem-vindos mais uma vez a esta terceira lição da Escola Sabatina deste trimestre, que leva como título Epístolas aos Tessalonicenses. O título da lição desta semana, Tessalônica nos dias de Paulo. Está conosco o pastor Silva, mais uma vez, bem-vindo a nosso esboço e nosso grupo simpático de participantes. Vamos rapidamente à primeira parte do nosso esboço, motivação. Vocês conhecem este aparelho aqui? Alguma vez ouviram, enxergaram uma coisa parecida a isto? É um pedômetro. É o pedômetro, exatamente. Pedômetro é um instrumento raro, mas existe por aí. É usado para medir os passos que uno dá durante o dia. Os expertos em medicina e em saúde falam de que devemos dar cada dia 9.000 passos. Então, isso se coloca aqui no bolso e eles nos dizem exatamente quantos passos dimos no dia. Normalmente, um dia que uno não faz exercícios, uno dá entre 1.000 e 2.000 passos, mas então uno tem que ter intenção de caminhar direito, né? Agora, se vocês não sabem o que é isso, não sabem para que serve, nunca lo vão usar. Enfim, vão deixar para lá. Paulo precisava conhecer o lugar onde ele iria pregar. É importante conhecer isso, para então poder saber o que fazer. Esse será o tema que nós estudaremos nesta lição. Compreensão. Essa é a segunda parte do nosso esboço e rapidamente vamos passar ao foco de nossa lição desta semana. Entender Tessalônica nos dias de Paulo é importante para poder, então, saber o que queria dizer Paulo quando escreveu este livro. Então, nós temos duas partes para definir nosso esboço aqui. Em primeiro lugar, a influência de Roma em Tessalônica. Qual foi a influência de Roma em Tessalônica nos tempos de Paulo? Roma era um poder muito traiçoeiro e esperto. A estratégia dos romanos, desde que iniciaram o seu domínio mundial, foi através da intriga. Pega alguém, faz intriga com o outro, quando os dois brigam, vai lá, domina os dois. E Roma usava muito também da artimanha, da propaganda política, do aliciamento. E é interessante notar que essa mesma estratégia que o Roma usa é a estratégia que o diabo usa hoje. Às vezes a propaganda enganosa, às vezes a sedução. E Roma fez isso com o pessoal de Tessalônica. Havia ali em Tessalônica vários deuses que eram adorados, especialmente Dionísio, era um dos deuses gregos que eles adoravam, e tinha um deus chamado Cabiros, que era um deus principal para eles. A população de Tessalônica gostava demais do deus Cabiros porque ele era o deus dos pobres. A mitologia contava que havia um grupo, trigêmeos, e Cabiros era um deles. 2 gêmeos pegaram esse terceiro, que seria Cabiros, e o abandonaram. Ele ficou sem herança, mas ele foi se juntar aos pobres, realizou milagres, realizou esperança ao povo e depois ele foi morto pelos seus irmãos. Então Cabiros acabou sendo de herói, era um herói, de herói passou a ser um deus cultuado ali pelos tessalonicenses. E eles se identificavam com esse Deus porque Roma, quando chegou, Roma deu muita promessa de melhorias. Roma trazia para as pessoas rodovias, Roma trazia melhoras, trazia construções, trazia modernidade, mas trazia também impostos e a pesada mão do imperador. Então as pessoas, ao mesmo tempo que tinham Roma como auxiliar, se tornavam colônia. Isso não era bom. Só que olha o que o imperador fez. Ele pegou o deus Cabiros e disse que Cabiros era uma manifestação do imperador, ou que o imperador acabava sendo uma manifestação no presente do deus Cabiros. E o culto que antes era do povão, acabou agora se tornando o culto da elite. Tanto é que nós temos no Museu do UNASP, eu não sei se as pessoas sabem, mas nós temos o único museu de arqueologia bíblica da América Latina que está no Centro Universitário Adventista de São Paulo. E nesse museu nós temos várias moedas dos tempos bíblicos, inclusive 2 moedas de Tessalônica. Num lado vem escrito em grego a palavra Tekalonikeo, que é o nome de Tessalônica, e do outro lado vem o deus Cabiros com um capacete. Na outra vem escrito o nome da cidade e do outro a própria Roma com o capacete. Então vocês veem a união. Quando nós iniciamos a introdução dessa lição algumas semanas atrás, nós fizemos menção, o pastor Choque se lembra, que Paulo
a partir disso aqui, Paulo pega um texto de Isaías e fala também do capacete da salvação que devemos usar. Exato. Só que tem um problema, pastor. Aqui ainda falo do contexto da cidade. O culto a Cabiros e o culto a Dionísio trazia muita promiscuidade. E o povo, então, tinha muitas orgias religiosas, muitas orgias. Fazia parte da religiosidade deles algo mais ou menos parecido com o carnaval que nós temos hoje, só que com um contexto religioso. As pessoas tinham, por exemplo, o que eles chamavam de hieros gamos, o casamento sagrado, mas não pense que era um casamento santo. O casamento sagrado era com uma prostituta. Você podia casar quantas vezes queria com a prostituta durante os festivais. Havia uma época dos cultos baquianos, do deus Baco e Cabiros eram adorados juntos, em que a pessoa durante aqueles dias podia trocar de casais. Era permitido. O homem abandonava a sua mulher, a mulher abandonava o seu marido, pegava qualquer um na rua. Isso era à luz do dia. Eles tinham órgãos masculinos de pedra que enfeitavam as praças, as portas das casas. Essa promiscuidade era algo tão forte na cultura que arrancar aquilo do povo não era fácil. E tinha uma lei ainda protegendo e permitindo isso. E isso era complicado. Paulo tinha que libertar aquele povo, não apenas do pecado, mas também dos seus costumes. E o evangelho muitas vezes é isso. Não apenas levar as pessoas à salvação espiritual, mas também modificar costumes. Eu queria, mediante esse contexto, se tivermos tempo, ler um trecho de Tessalonicenses. Pastor Marcelo, você poderia ler para a gente esse texto aqui? E você que está em casa, acompanhe conosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 3 a 6. Você vai ver como é que esse texto agora casa dentro deste contexto de pornografia e orgia pública que havia em Tessalonicenses. Eu queria pedir ao pastor Marcelo, então, que lesse esse texto para nós de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 6. Você em casa também abra sua Bíblia e lê esse texto. Você vai perceber que como esses versos agora começam a fazer um novo sentido mediante esse contexto de orgia religiosa, promiscuidade pública e legal que havia na cidade de Tessalônica. Por favor, pastor, leia esse texto e você em casa acompanhe conosco. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Interessante, Paulo não, apesar de todo o seu respeito, toda a sua ética, ele não cedia nos princípios para tornar o cristianismo um modo mais fácil, um caminho mais tranquilo. Ele não negociava com o mundanismo para tornar a igreja mais atraente. Ele falou, olha, eu sei que aqui em Tessalônica vocês têm prostituição, mas aqueles que conhecem a Cristo, que se abstenham dela, que saiam disso. Você pode notar que em algumas Bíblias, dependendo da que você lê, fala assim, cada um tem o seu corpo, o domínio sobre o próprio corpo. Outras trazem o domínio sobre o vosso próprio vaso. A palavra grega que Paulo usa aqui, tanto faz corpo como vaso. A ideia é que os tessalonicenses tinham a ideia, eles colocavam vasos, às vezes com forma de órgãos masculinos, órgãos sexuais masculinos, e ali as pessoas bebiam vinho e se prostituíam diante daquilo ali adorando. E eles consideravam aquilo o meu corpo, ou o corpo do meu companheiro. Paulo fala assim, não, vocês têm que respeitar o corpo de vocês para Deus. E os judeus interpretavam que esse vaso, esse corpo, podia ser até a esposa. Você não vai permitir que a sua esposa participe disso aqui. Em outras palavras, havia regras da igreja que eram contrárias ao costume e à cultura de Tessalônica, mas Paulo não cedeu nos princípios para tornar o evangelho um caminho mais fácil, mais atraente, um meio mais barato de salvação. Então, esse era o contexto do livro de Tessalonicenses. E agora, então, a pergunta é como é que Paulo aproveitou essas oportunidades, o contexto que estava acontecendo para poder comunicar o evangelho? Paulo sabia muito bem que ele deveria tornar o evangelho mais claro. Então, num determinado momento, ele tornava o evangelho mais aculturado. Eu acabei de dar o exemplo para você aí, da questão dele usar a expressão capacete da salvação, que ele extrai de Isaías, mas ele aproveitou porque aquilo o povo entendia. O povo também entendia a importância da maternidade num líder ensinar. Eles tinham Tétis, como a deusa que falava como uma ama. Paulo usa a mesma expressão, falo a vocês como se eu fosse uma babá, uma ama. Então ele sabia contextualizar o evangelho, mas ele não vendia princípios. Então esse aqui é o binômio de Paulo que nós devemos seguir. Contextualizar o evangelho, mas
sem vender princípios. Se eu posso citar uma frase de Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo que morreu no campo de concentração nazista, Dietrich Bonhoeffer dizia o seguinte: cuidado que a graça é de graça, mas não é barata. Cuidado com o mito da graça barata e do evangelho barato. Então, Paulo aproveitou essas circunstâncias desse povo carente, com dificuldades, para poder levar um evangelho que realmente enchia o coração. Nós vamos passar rapidamente à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Vamos aplicar então todo esse contexto que hemos estudado juntos. Como é que agora, neste tempo, as coisas do mundo podem afetar nossas crenças, nossos hábitos cristãos? Vocês conhecem alguma situação que está, às vezes, chegando à igreja, nos acomoda em Pastor, nós vivemos num mundo em que a mídia age como um fator negativo, porque vivemos hoje em dia o individualismo, esse relativismo que vivemos hoje, então tudo isso é negativo para nós. Sem dúvida. E agora eu pergunto a vocês, será que a igreja se está ilhando do mundo? Será que a igreja não devia sair ao encontro do mundo, iluminar o mundo? Porque quando Paulo foi para Tessalônica, ele entrou, né, na cidade, ele não entrou em uma igreja, se fechou ali. Ele entrou na cidade e começou a falar e mudou a vida de muita gente ali. Depois vamos estudar um pouquinho mais sobre essas estátuas de prata, enfim, que faziam, e os vendedores, e tudo isso começou a mudar as costumes da cidade. Será que nós não estamos fechando na igreja e não estamos fazendo a diferença na comunidade? Veja, Paulo foi muito sábio. Ele sabia usar a circunstância como um gancho para evangelizar. É isso que nós devemos fazer. Não devemos nos misturar com o mundo, mas devemos ir e pegar as circunstâncias onde encontramos as pessoas que podem ser alcançadas e alcançá-las. Usar isso para o evangelismo. Tudo bem, vamos entrar então na última parte do nosso esboço, que tem a ver com criatividade. Vamos aplicar então a mensagem deste dia, deste estudo da lição número 3. Eu estava pensando como usar, como fazer, como nós podemos fazer a diferença. Será que o sermão do sábado é o mais importante? Não será o sermão que você dá no seu trabalho? Você é estudante, né, Miqueias? Sim, sou estudante. Aí tem alunos. Ninguém conhece a Deus. Muitos conhecem, sabem do que todos falam, mas de verdade não conhecem e tem um certo preconceito, inclusive. Uhum. Marcelo, vocês trabalham com pessoas de fora. Como Sim. nós nos podemos aproximar deles agora? Uma das formas é através do nosso clube de desbravadores. Nós tínhamos um clube bem pequeno na igreja, estávamos até preocupados em não participar do campori da associação. Mas um irmão, ele divulgou na comunidade e trouxe 15 meninos para participarem conosco. Que bom. E agora, Lisiane, aí a televisão está aberta, as crianças veem televisão. Como nós podemos vacinar e cuidar para que a influência da televisão não ganhe espaço, se não seja realmente a educação bíblica? Primeiro, a televisão não deveria ocupar muito tempo da nossa vida. Há outras coisas mais úteis e interessantes para se aprender e para se ensinar às crianças. É possível, com sabedoria, dirigir, porque o que a sociedade diz que é bom é loucura para Deus. Mas nós sabemos onde buscar a sabedoria e Ele nos inspira a fazer o que é bom. Vamos a tomar uma decisão, o que lhes parece? Vamos a ser uma influência de Deus em meio daquela escuridão do mundo. Pensem em que poderíamos fazer esta semana. E enquanto vocês pensam, vamos a orar. Querido Pai, muito obrigado porque a luz do Evangelho está conosco. Jesus, ilumina o caminho, tua palavra é verdade. Nós queremos nos apegar à palavra de Deus, à luz, e sair com essa luz e iluminar o mundo. Por favor, Senhor, nos usa nesta semana para fazer isso de uma forma clara e definida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.